O sol de fim de tarde em Roma costuma atingir as cúpulas das igrejas com um tom de ouro envelhecido, uma cor que Lorenzo sempre tentou replicar em suas restaurações. Sentado nos degraus da Piazza di Spagna, ele observava o fluxo incessante de turistas, mas seus olhos não viam o presente. Ele via o passado. Via um menino de cabelos castanhos e joelhos ralados que corria por aqueles mesmos degraus há 20 anos. Aquele menino era Alessandro, o filho do arquiteto cujos pais eram amigos dos seus. Eles eram a sombra um do outro, dois corações que batiam no mesmo ritmo sob o céu da Itália, até que o destino decidiu que o tempo de ambos havia acabado prematuramente. Onde quer que você esteja, Alessandro, espero que ainda se lembre do gosto do gelato de pistache que tomávamos aqui. Lorenzo suspirou e se levantou. Ele era agora um renomado restaurador de obras de arte, um homem que passava os dias devolvendo a vida a pinturas esquecidas, enquanto sua própria vida parecia estagnada em uma moldura de melancolia. Ele caminhou em direção ao seu ateliê no bairro de Trastevere, cruzando as ruas estreitas onde o cheiro de manjericão fresco e massa cozida flutuava no ar. Mal sabia ele que, a poucos quilômetros dali, em um hotel de luxo com vista para o Coliseu, um homem de terno impecável e olhar gélido revisava plantas arquitetônicas. Alessandro havia voltado. Mas ele não era mais o menino dos joelhos ralados. Ele era o herdeiro de um império, endurecido por anos em Londres e Nova York, e Roma, para ele, era apenas mais um contrato de negócios. Este projeto de revitalização do antigo palacete da família Orsini precisa ser perfeito. Não admitirei falhas na restauração dos afrescos. O assistente de Alessandro, um homem nervoso chamado Marco, folheou alguns documentos antes de responder. Senhor, encontramos o melhor restaurador da cidade. Ele é conhecido por sua mão delicada e respeito absoluto pela história. O nome dele é Lorenzo Bianchi. O nome ecoou na sala como um trovão silencioso. Alessandro sentiu uma pontada no peito, uma memória enterrada que tentava emergir. Lorenzo. O nome que ele havia tentado apagar de sua mente para sobreviver à solidão do exílio. Ele apertou a caneta com força, mantendo a expressão impassível que o mundo dos negócios exigia. Marque uma reunião com este homem para amanhã de manhã, no local da obra. Não mencione quem eu sou. Quero que ele me mostre seu trabalho antes de qualquer apresentação formal. Na manhã seguinte, Lorenzo chegou ao Palacete Orsini. O lugar estava coberto por andames e poeira, mas a aura de grandeza ainda permanecia. Ele carregava seus pincéis e solventes, sentindo uma estranha ansiedade que não conseguia explicar. Ao entrar no salão principal, viu um homem de costas, observando um afresco descascado de um anjo que havia perdido as asas para o tempo. Bom dia. Sou Lorenzo Bianchi. Disseram-me que o responsável pelo projeto gostaria de falar comigo. O homem se virou lentamente. O tempo pareceu parar. As batidas do coração de Lorenzo aceleraram a ponto de ele sentir dor. Os olhos à sua frente eram familiares, embora estivessem cercados por uma dureza que ele não reconhecia. A mandíbula de Alessandro travou. Por um segundo, a máscara do empresário implacável quase caiu. Você está atrasado, Sr. Bianchi. Espero que sua técnica seja mais precisa do que seu senso de tempo. Lorenzo ficou paralisado. Aquela voz era mais profunda, mais madura, mas a cadência era a mesma que sussurrava segredos em seu ouvido sob o pomar de laranjeiras. Alessandro? É você mesmo? Alessandro desviou o olhar, voltando sua atenção para a parede descascada. Ele não podia se dar ao luxo de fraquejar. Para você, sou o arquiteto encarregado. Vamos nos ater ao trabalho. Este afresco representa a queda de Ícaro. Preciso que ele seja restaurado em 3 meses. Você é capaz ou devo procurar outro profissional? A frieza nas palavras de Alessandro cortou Lorenzo como uma lâmina. Ele sentiu a humilhação e a tristeza subirem por sua garganta, mas o orgulho profissional e algo mais profundo, um desejo de entender o que aconteceu com seu amigo, o fizeram permanecer firme. Eu posso fazer isso. Mas a arte exige paciência, algo que parece faltar a você nesta nova vida. As semanas se passaram e o palacete tornou-se o palco de uma dança silenciosa de mágoas e tensões. Lorenzo trabalhava nos andaimes, limpando cuidadosamente séculos de fuligem, enquanto Alessandro aparecia quase todos os dias, fingindo inspecionar o progresso da obra.
Na verdade, ele só queria observar Lorenzo. Observar como ele movia as mãos, como franzia a testa quando estava concentrado, exatamente como fazia quando eram crianças e tentavam montar quebra-cabeças complexos no chão da sala. Uma tarde, uma tempestade repentina desabou sobre Roma. O som dos trovões ecoava pelas salas vazias do palacete, e as luzes falharam. Lorenzo estava no alto do andaime quando a escuridão total o atingiu. Droga, não consigo enxergar nada. Fique onde está, Lorenzo. Eu tenho uma lanterna. Não se mova, você pode cair. A voz de Alessandro estava carregada de uma preocupação que ele não conseguia mais esconder. Ele subiu os degraus do andaime, a luz da lanterna oscilando. Quando chegou ao topo, encontrou Lorenzo encolhido contra a parede. Por um momento, a luz iluminou o rosto de ambos, e a proximidade era perigosa. Por que você age como se eu fosse um estranho? Por que foi embora sem dizer adeus há 20 anos? Eu escrevi cartas, Alessandro. Eu esperei por você em cada aniversário na nossa fonte. Minhas cartas foram interceptadas por meu pai. Ele queria que eu me tornasse o que sou agora, não um menino sonhador que passava o dia desenhando com o filho de um padeiro. Eu tive que te esquecer para não enlouquecer de saudade, Lorenzo. As lágrimas brilharam nos olhos de Lorenzo. A mágoa acumulada por 2 décadas começou a transbordar. Você não me esqueceu. Se tivesse esquecido, não estaria aqui agora, me olhando desse jeito. Você voltou por causa deste projeto ou voltou por minha causa? Alessandro hesitou. A chuva batia no telhado de vidro acima deles, criando uma sinfonia caótica. Ele estendeu a mão e tocou levemente o rosto de Lorenzo, sentindo a pele quente contra seus dedos frios. Eu vi seu nome na lista de consultores antes mesmo de sair de Londres. Eu poderia ter escolhido qualquer um, mas eu escolhi você. Eu sempre escolheria você, Lorenzo. Mas o mundo em que vivo, ele não permite esse tipo de fraqueza. Amar alguém não é fraqueza, Alessandro. É a única coisa que dá cor a este mundo cinzento. Olhe para este anjo na parede. Ele passou séculos no escuro, mas agora ele está voltando a brilhar porque alguém se importou em cuidar dele. Alessandro recuou, assustado com a profundidade das palavras de Lorenzo. Ele desceu do andaime sem dizer mais nada, deixando Lorenzo sozinho na penumbra. Nos dias seguintes, o clima ficou ainda mais pesado. Alessandro evitou o palacete, enviando apenas Marco para tratar dos detalhes técnicos. Lorenzo sentia que havia perdido Alessandro uma segunda vez, e a dor era pior do que a da primeira infância, porque agora ele sabia o que estava perdendo. No entanto, o destino, que já havia jogado os dados em Roma, ainda tinha uma última jogada. Lorenzo estava finalizando a restauração da asa do anjo quando percebeu algo estranho sob uma camada de gesso posterior, em um canto escondido do afresco. Com extremo cuidado, ele removeu a crosta de material e encontrou 2 iniciais gravadas no reboco original, feitas quando a massa ainda estava úmida, ele e a. Ele percebeu que aquele palacete já pertenceu a uma ramificação distante da família de Alessandro, e que seus ancestrais talvez tivessem vivido uma história semelhante. Ele pegou o telefone e, pela primeira vez em semanas, ligou para o número pessoal de Alessandro. Você precisa vir aqui. Agora. Não é sobre o contrato, é sobre nós. Alessandro chegou em 30 minutos. Suas roupas estavam levemente desalinhadas, sinal de que ele havia corrido. Lorenzo o levou até o canto do afresco e apontou para as iniciais. Veja isso. Estava aqui o tempo todo. Antes de nós nascermos, antes de Roma se tornar essa metrópole, alguém já havia escrito nossos nomes juntos. O destino não erra, Alessandro. Ele apenas espera o momento certo. Eu passei a vida tentando construir edifícios que durassem para sempre, mas nunca construí nada que me fizesse sentir seguro. Você não precisa construir nada sozinho. Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Alessandro olhou para as iniciais e depois para Lorenzo. O muro de gelo que ele havia construído ao redor de seu coração finalmente rachou. Ele percebeu que todo o sucesso e a riqueza do mundo eram inúteis se ele não tivesse alguém para compartilhar a vista do pôr do sol romano. Perdoe-me pelo tempo perdido. Perdoe-me por ter sido covarde. Eu estava com tanto medo de me machucar que esqueci como era viver. O tempo que perdemos não importa mais. O que importa é o que faremos com o tempo que nos resta. Sob o olhar atento do anjo restaurado, Alessandro puxou Lorenzo para um abraço apertado.
Não era o abraço de duas crianças, mas o reencontro de dois homens que haviam sobrevivido a tempestades e desertos emocionais para finalmente encontrar o porto seguro um no outro. O beijo que se seguiu foi doce e carregado de promessas, misturando o gosto de lágrimas e esperança. Roma assistia a tudo em silêncio. As pedras das ruas, as águas do rio Tibre e as estátuas antigas pareciam celebrar. O amor que havia sido interrompido pelo dever e pela distância encontrou seu caminho de volta através da arte e da persistência. Eu não vou voltar para Londres. Vou transferir a sede da empresa para cá. Quero acordar todos os dias e ver você trabalhando nesses afrescos. E eu quero que você me ajude a ver a beleza que ainda existe escondida sob as camadas de cansaço desta cidade. Eles saíram do palacete de mãos dadas, caminhando pelas ruas de Trastevere. O sol já havia se posto, e as luzes da cidade começavam a brilhar como estrelas terrestres. Eles pararam diante de uma pequena gelateria, a mesma que frequentavam na infância. 2 gelatos de pistache, por favor. O atendente sorriu e entregou os cones. Alessandro deu a primeira colherada e fechou os olhos, sentindo o sabor da infância retornar. Tem o mesmo gosto de antes, porque algumas coisas nunca mudam, Alessandro. O amor verdadeiro é como as ruínas desta cidade. Pode ser coberto pelo tempo, pode ser negligenciado, mas suas fundações são eternas. Nada pode derrubar o que foi construído sobre a rocha do destino. E assim, entre as colinas de Roma e o eco de glórias passadas, Lorenzo e Alessandro reescreveram o final de sua história. Não era mais um conto de perda, mas uma crônica de redenção. Eles aprenderam que, às vezes, é preciso perder tudo para entender o valor do que realmente importa. E o que importava era o toque das mãos dadas, o olhar de compreensão e a certeza de que, não importa para onde o mundo os levasse, Roma sempre seria o lugar onde seus corações se encontrariam. Promete que nunca mais vai me deixar ir, mesmo que eu tente fugir de novo. Eu não preciso prometer nada, Alessandro. O destino já fez o trabalho duro por nós. Agora, só precisamos caminhar juntos. As sombras da noite envolveram o casal, mas eles não tinham mais medo da escuridão. Eles tinham a luz um do outro, uma chama que havia sobrevivido a 20 anos de inverno e que agora ardia mais forte do que nunca sob o céu estrelado da Itália. A jornada deles estava apenas começando, e cada rua de Roma agora parecia um novo capítulo de um livro que eles escreveriam juntos, com a paciência de um restaurador e a visão de um arquiteto, construindo um futuro que faria justiça ao passado que um dia lhes foi roubado. Um conto emocionante sobre como o amor verdadeiro pode resistir ao tempo, ao silêncio e às barreiras sociais, provando que o que está escrito nas estrelas sempre encontra um caminho de volta. Descubra como o jovem restaurador e o arquiteto frio redescobrem a paixão em meio aos afrescos e às ruas de Trastevere, em uma história de drama e romance digna dos melhores doramas.